espaços como estes para discutir, pensar, e que desde aqui podem salir questões fundamentais. Não podemos mais nos callar frente a tanta injustiça. Eu, mulher cis, abraço a causa trans e venho aqui como psicoanalista, antropóloga, colaborar, mas eu quero, sobretudo, aprender com cada pessoa que vem falar de suas questões. Então, eu queria, primeiramente, sou Fabiana, não vou apresentar minhas companheiras, Cecília Patrício, minha colega, não de Master em Antropologia, antropóloga, doutora em Antropologia também, e historiadora, e Fabiana Oliveira, que é estudante de Psicologia. Todas somos da cidade de Recife, também, não? Estamos aqui representando um pouco o Brasil. E, bueno, vamos começar, então, nossa charla falando das mentes inquietas, não? E orgulhosas. A importância do apoio terapêutico. Então, eu invito, primeiramente, Cecília Patrício, para falar das transmigrantes, não? E antes de Cecília empezar, algo que se me ha olvidado decir, me ha encantado lo que as companheiras Artemis e Silvia han hablado ahora mismo. Me ha encantado e enhorabuena a vosotras também por lo que has dicho. Estou aprendendo muito. Agora passo a palavra a Cecília, que pode apresentar-se e nos trazer com a tese doutoral, que é muito interessante, respeito às pessoas transmigrantes brasileiras, não em Europa. Buenas tardes, Brasil. Buenas noches, Espanha. Me chamo Maria Cecília Patrício, sou antropóloga, mulher cis transfeminista. Eu sou mestre e doutora em antropologia por la Universidade Federal de Pernambuco e também em Universidade de Salamanca. Eu he hecho um trabalho de maestria e doutoramento sobre gênero e migração de las travestis brasileiras em doutoramento em Espanha. Então, sobre o tema el truco, a transnacionalidade e distinção de las travestis brasileiras, uma relação entre Espanha e Brasil. Um estudo que, dentre as outras discussões, investigou a mobilidade espacial e social de las travestis, que podemos chamar também as mulheres trans, que fazem de la migração sua oportunidade de ter alguma importância perante sua família e seus pares, e também a sociedade, que muitas vezes la empurra para o armário. Desde hace 20 anos que estudio as travestis brasileiras e sua mobilidade. É uma prática muito frequente e todavia necessária. A inquietude é uma constante e medida desde o princípio de las investigações ha sido sobre a intensidade na mobilidade, que inclui seus corpos, que inclui sua estada, que inclui sua mobilidade física e sua identidade. Pero eu me olvidado de agradecer ao coletivo Transformação e ao coletivo de Ágora por la invitação. Então, voltando a falar sobre mobilidade, esta mobilidade se apresenta por uma inquietude identitária que muitas vezes está em la corrida no núcleo familiar, ou seja, por la ausência de proteção, muitas vezes em idade temprana, quando se é jovem demasiado para ter formação e condição monetária, financeira, para acudir-se por si próprio. Então,
Ocurre de muitas travestis brasileiras empezar a hacer um recorrido de modificações em sua vida a duras penas, muito sofrido. A empezar no mercado de sexo, que nem sempre é saudável para a pessoa, principalmente em Brasil, por termos em Brasil a estatística de ser um país que mais mata travestis no mundo. E, por contradição, el mais que consome o sexo de travestis. Para reafirmação de sua identidade como travesti, empieza a mobilidade corporal e para isso é necessário ter dinheiro, plata, porque a inquietude por não ter o corpo feminino é uma máxima ou regla para a aceitação entre pares, também para a autoestima, para que se pueda sair del armário com boa aparência. E um pouco de isso, creio que Fabiana Oliveira vai falar um pouquinho mais para complementar mi charla. Então, a viagem hasta outra cidade, uma cidade importante, uma capital, um estado ou país estrangeiro, se pode oferecer para as travestis mais dinheiro, mais importância, e todavia, muitas vezes, comprar sua aceitação por la família e por los pares também. Uma busca constante de orgulho, de representatividade, porque algo em seu princípio como persona em la juventude, por exemplo, foi cortado, foi interrompido, houve interrupção. Por isso, por isso, a inquietude me é mostrado como a necessidade de acolhida, uma necessidade que muitas vezes se mantém na inquietude devido a tanta discriminação, transfobia. Estamos vivendo um momento em Brasil que estão se agravando todas as situações de fobia, homofobia, transfobia e todas que envolvem a situação de pessoas diferentes. E se a pessoa for mulher trans, travesti, negro, negra, que vive em periferia, em favela ou em comunidade, né? Se sua situação for me faltou a palavra, desfavorecível, certo? Então, mais discriminação sofre. Como qualquer pessoa, todas as travestis querem ter importância para sua família e para a sociedade. Sim, todas nós outras queremos. Pero o enfrentamento da transfobia, da homofobia, racismo, muitas vezes, e a condição social de muitas delas, contribuem para a marginação, quedar-se al margem da sociedade, por ação da própria sociedade. Por isso, eu he ido hasta Espanha, Cecília, he ido hasta Espanha com o intento de estudar os processos de construção da identidade travesti europeia, porque um dos capítulos de minha tese é sobre como ser travesti europeia, como uma brasileira se chama, se diz europeia, travesti europeia. E todo isso tem uma construção social, de nome, de hábitos, sim, de hábitos, de trajes, de roupas, sim, de apresentações que vão oferecer distinção a estas pessoas.
E em Brasil chamamos a travesti que vai à Europa de europeia. ¿Sí? Entonces, vamos, cuando yo hablo nosotras, todo el colectivo, todas las personas que están alrededor de la travesti. Saber cómo vive la travesti brasileña como migrante, como trabajadora, como persona en España, de las minhas intenciones en la tesis, en la investigación. Às vezes, elas chegam a seu intento quando sua família e pares las aceitam, porque passam a depender de seu filho ou de sua hija, porque estas travestis começam também a investir dinheiro em ajuda a seus pares, a seu familiar, a outras travestis, lo que hace consolidar las redes de apoyo, las casas de acogida y las casas de amigas y sus amigas más necesitadas, que infelizmente siempre están en número grande. También con el acceso hasta Europa, ellas vienen más lujosas, com mais luxo, mais ricas em cultura erudita, em erudição, falando outra linguagem, falando com outros términos em castelhano, em italiano, em inglês. Viene com as roupas bonitas, trajes, performances também, para hacer espetáculos em Brasil, para passar temporada em Brasil, para volver em Europa, e por isso ganham distinção, experimentando orgulho por sua liberdade, por la liberdade que é conquistado com as viagens. Então, a migração é fenômeno de inquietude de corpos, corpos inquietos, de mentes inquietas que estão à procura de vida melhor, nada mais que uma vida melhor, ¿sí? Então, eu estava recordando a charla de Silvia e a mim me gostou muito quando ela falou que sobre as constantes na vida de las trans, de las mujeres trans, de las personas trans, certo? E uma coisa que me pensado é que todas somos iguais, pero en el sim, na Constituição de Brasil, Constituição de los Direitos Humanos, todas nós somos iguais, mulheres trans, mulheres, no atendimento médico, na escola, pero na prática não é bem assim. Por isso que estamos discutindo, sim, nós somos todas iguais, pero também muito diferentes. E então, temos que ver com mais tranquilidade as pessoas que têm orientações, apresentações diferentes, estéticas diferentes, linguagens diferentes, né? Então, o grande problema que estamos vivendo hoje, mas não é só de hoje, é que temos governos, pessoas ultraconservadoras, ultras preconceituosas, transfóbia, com muitas transfóbias, e por isso que não há muita tranquilidade nas pessoas para entender que o diferente é diferente e solamente diferente. Não preciso ter ódio, ter eu ia dizer a palavra daqui, ranço, não, ter rabia das pessoas porque eles são diferentes, sim, são diferentes, mas por lei, todos temos que ter oportunidade, e são essas oportunidades que muitas das mulheres trans estão procurando, de um bom atendimento no sistema de saúde, de não levar, né, não ter
um revólver em sua cara, de poder fazer seu trabalho, de poder viajar, ¿sí? De poder ter escola, na escola não haver bullying, por exemplo, ¿sí? Entonces, mi habla, creo que es esto. Yo paso mi palabra para Fabiana. Muchas gracias, Cecilia. Me gusta mucho tu ponencia, lo que traes, que es un tema que yo parto de tu reflexión para hablar de un trabajo que estamos haciendo aquí, mujeres trans, migrantes, ¿no? Yo quería decir inicialmente, antes de empezar lo que preparei, que sou uma, digamos, iniciante, não em este, sou psicoanalista, pero conosco quero aprender, porque é um campo e eu tenho muito coisas que aprender. Isso vai falar um pouco também, desde a psicoanálise, a psicologia, então temos que desconstruir algumas categorias, pero partindo de lo que ha dicho Cecilia, yo quería decir que, bueno, yo soy presidenta de una asociación aquí en Madrid que se llama Delágora, o sea, Asociación de Profissionais de la Psique por la Palavra, e oferecemos um serviço de, digamos, de apoio terapêutico a qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. As pessoas que acudem à associação, que nos demandam essa escuta, essa atenção, são, em sua grande maioria, imigrantes brasileiros, porque sabem que somos eu e minha companheira Mércia, que lá saludo desde aqui, porque não podia estar presente, que tem um bebê que acaba de ter, um saludo para a Mércia, que é minha parceira, e para a Isabela, minha, né, Suninha, fazemos este trabalho de escuta, sobretudo a migrantes brasileiros, não aqui em Espanha. Pero com a crise sanitária, algo muito, digamos, tuvimos que fazer algum trabalho um pouco emergencial, porque começaram a vir mais demandas, não? E muitas demandas de mulheres trans. Aqui em Madrid, que passa? Mulheres tanto de Latinoamérica quanto de Brasil, não? Em Brasil, claro, em Latinoamérica, mas brasileira, e de outros países, que a situação, claro, durante a pandemia, estas mulheres se quedaram sem poder trabalhar, a grande maioria trabalhando em serviços como profissionais de sexo, então, estavam trabalhando na calle. Com a pandemia, ou seja, pessoas que estavam na calle, com dificuldade, incluso para comer, para pagar o alquiler. Então, nós, como na Associação de Apoio Terapêutico, tivemos que fazer digamos, algo relacionado, incluso com o serviço social, porque construímos uma base de dados e hacíamos derivações, que essas pessoas que alimentam uma associação, ou informação, enfim, dávamos informações. Quita o micrófono, por favor, Cecília, que eu creio que há ruído. O micrófono. Perdona. Que eu digo, essas pessoas estavam, ou seja, dentro, com a questão do Covid, se pudo ver o quanto estas pessoas estavam expostas, sobretudo as mulheres trans que não têm papéis, as migrantes que estão aqui. Eu quero ser aqui já decir que estamos fazendo uma campanha para a regularização de todos os migrantes, porque não é igual ter os papéis e não ter. Ou seja, há mais vulnerabilidade todavia em las pessoas trans sem papéis. Então, essas pessoas que chegavam com uma demanda social também começavam a falar-me de suas questões, não questões de sua história, de seus conflitos, digamos, conflitos que já veniam, ou seja, de uma história de vida, não desde minha. Então, a partir de aí, eu comecei a escutar, não, algumas pessoas
E aí eu digo, empieza a abrir um campo em minha prática como psicoanalista, psicóloga, de poder entender, ou seja, como posso escutar, não é, este coletivo em sua singularidade, em uma singularidade de cada pessoa que chega e quer falar-me enfim, de sua história de vida, não? Assim que, bueno, eu desde aqui também quero enviar um saludo a Maria Badet, Fernanda, de Casa da Gente em Catalunha, porque estamos fazendo esse trabalho em rede, ou seja, há muita demanda em Catalunha também, ou seja, Maria me envia alguma demanda e tentamos fazer em rede. E muita gente que o Covid estava, digamos, afetando a questão, muita ansiedade, muita depressão, não por não poder trabalhar, pero algo que também iba mais allá, não do COVID. Então, eu aí, enfim, estou escutando algumas pessoas e a verdade é que estou, é um campo que eu digo, eu abraço a causa trans, não? E eu quero dizer que, por exemplo, mirando um pouco as estatísticas, vi um documental muito interessante com uma pessoa que se chama Gabriela Mancilla, que falava de la violência de las pessoas trans através de seus cotidianos, não um pouco de lo que Silvia e Artemis também falaram em su a hora antes de nós outras. A violência de las miradas, não? De não ter deste não lugar constante, decía Gabriela Mancilla. Então, lo que, digamos, muitas vezes para nós outros, não, eu digo, eu como mulher cis, ou seja, não me dou conta de coisas, pero claro, é completamente diferente, está sendo mirada todo o tempo, ou seja, há muito, isso é muito duro, não? Então, claro, eu comecei vendo estatísticas que há um número grande, elevado de jovens que digamos assim, entram, há um índice de suicídio muito alto, não? Em la população. E também muitas enfermidades mentais, como ansiedade, depressão, não, de pessoas que, ou seja, têm uma dificuldade, muitas vezes, empieza já em la família, não? Isso as companheiras também falaram, ou seja, muitas vezes, como ele sair do armário, ou seja, como vai reaccionar minha madre, meu padre, não? Ou seja, a sociedade, o ambiente de trabalho, não? A quantidade de pessoas que não têm, ou seja, o índice de paro altíssimo, não? Em la população trans. Outro dado que me chama muito a atenção são as pessoas maiores, não? As pessoas maiores e também muita soledade, não? E assim, muito rechaço, pessoas que têm dificuldade em acudir aos serviços, por exemplo, sanitários, que os profissionais não estão muitas vezes preparados, não? Porque não há essa, digamos, essa sensibilidade. Assim que eu digo, bueno, há que abrir debates como estes, ter espaços para dialogar também com profissionais, não, de la justiça, de la sanidade, incluso em los consulados, porque, por incrível que pareça, as mulheres trans não acudem ao consulado, têm medo de como vão a ser tratadas, e o consulado, temos todo o direito, é território, ou seja, de Brasil é um território brasileiro, não, pero não acudem. Enfim, há que dar formação a estes funcionários de consulado também, não? Assim que... Ai, tenho pouco tempo. Eu queria dizer que, bueno, eu lendo um pouco sobre a questão da psicologia, da psicoanálise, não? Para poder entendermos, podermos, incluso, devíamos criticar nossa própria prática, porque muitas vezes vemos que as pessoas não acudem aos serviços, digamos, psicológicos, não? O outro dia eu falava com a companheira Fabiana, que está aqui, porque
o sea, la psicología viene, digamos, hay una formación muy de la patología, ¿no? O sea, sabemos que dentro da história de pessoas trans, de homossexuais, muitos tinham, digamos assim, estavam em los manicômios, los hospitais psiquiátricos, não eram internados como pessoas que tinham, digamos assim, uma esquizofrenia ou um brote psicótico, e, ou seja, considerado uma enfermidade mental. Então, há uma história muito patologizante por detrás de nossa prática. Isso eu digo desde aqui, que nós outros, tanto os psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, temos que fazer uma crítica de como estamos atuando, não? E eu, por exemplo, que estou lendo esse livro que me parece muito, muito interessante, a ver se pongo... Ai, não sei. Aqui, Édipo Gay, de Jorge Reiter. Ele habla uma coisa que me gusta muito, que há que entender toda a dinâmica da sociedade, não? Ou seja, que em la sociedade há relações de poder. Incluso ele disse, os psicoanalistas têm que ser antropólogos também. Eu me senti muito identificada, porque sou antropóloga. E há que entender, ou seja, que nascemos em uma sociedade, digamos, que é heteronormativa, não? Há, digamos, valores para ninhos, valores para ninhas, ou seja, então, essas categorias há que ser, de fato, pensadas, não como essas relações de poder que são tão fortes e como isso afeta, digamos, a subjetividade de cada pessoa. Isso há que ter em conta, não? Então, eu, por exemplo, há uma antropóloga que me encanta, que se chama Margaret Mead, e Margaret Mead vai falar de algumas culturas. Cecília me pode ajudar, não, Cecília? Pueblos de Nueva Guinea, o sea, os papéis de homem e mulher, o sea, os homens têm, digamos assim, rol muito mais de la estética, não de los cuidados, mientras que as mulheres hacen, digamos, têm seus papéis de mais agressividade, a força do trabalho, e é como algo normal. Então, eu digo, por isso que temos que pensar muito, como disse esse autor, Jorge Reiter, que se basa muito em Michel Foucault, que relações de poder não há em nossa sociedade e como construímos estas categorias. Temos que pensar dentro de nossa própria prática. Assim que, bueno, eu queria dizer que eu agora mesmo estou vendo alguns casos clinicamente, não? E eu entendo que para poder, digamos, trabalhar com algumas pessoas é importante entender essa especificidade. Não podemos perder de vista a sociedade, a cultura que estamos inseridos, porque é diferente falar de uma pessoa trans que vem da pobreza, por exemplo, uma pessoa negra, não? De uma que está em uma classe média alta, seja, que está em lá, como as companheiras falaram, não? Lo de la hija o sea, de Angelina Jolie, que é, enfim, pero essa, a lo mejor não vai ter nenhum tipo de dificuldade, pero uma pessoa que vem de um ambiente pobre, de favela, é completamente diferente. A lo mejor aí não há nenhum tipo, eu falo sobretudo de Brasil, não há nenhum tipo de esclarecimento de quem buscar, não é diferente. Há que entender a cultura também que esse indivíduo está inserido. E queria dizer, para finalizar, queria falar mais, pero o tempo é muito pouco, pero tenho 2 minutitos, que eu, como psicoanalista, creio que a importância, não, de que ou seja, que há uma função muito importante nos movimentos sociais. Por exemplo, essa charla que estamos dando, orgulhosamente trans, isso é fundamental. Pero há uma diversidade, não há uma diversidade. As pessoas trans somos todos diversos, todos. E quando uma pessoa busca um espaço terapêutico, não, alguém que la pueda escuchar, eu creio que aí é algo de sua singularidade. A singularidade sua história de vida, não? Porque é aí onde se pode falar de algo de lo singular, de sua, enfim,
Isso é muito importante, não é importante incluso para pensar como posso fazer, não, em esta sociedade, o que posso fazer para, ou seja, para poder ser feliz, para poder lograr, ou seja, meus objetivos, ou seja, o apoio emocional terapêutico tem que ver, eu creio, com um espaço para que a pessoa possa falar em seu nome, eu digo, como uma pessoa singular. Isto é muito importante, ¿vale? Y bueno, yo quería decir que desde para finalizar, ahora termino, desde la Asociación del Ágora, yo voy a dejar aquí el correo. Además, hay una red en Madrid que los compañeros están aquí también escuchándome, los colegas psicoanalistas, que hacemos também uma escuta, não? São pessoas que têm uma sensibilidade também à causa trans. E, bueno, la rede, el correo de la rede, a ver se aqui é já. Rede escuta mad, ai, não sale. @gmail.com. E aqui, lá del Ágora, .associação@gmail.com. Assim que, bueno, eu finalizo minha apresentação. Quero passar a palavra a Patrícia, Fabiana Oliveira, e que vai falar em português, pero eu la vou ajudar e vou fazer uma tradução simultânea, não, Fabiana? Vamos aqui tentar ver como lo hacemos. E passo a palavra a Fabiana. Gracias, Fabiana. Buenas noches, buenas tardes, Brasília, buenas noches, Espanha. Eu me chamo Fabiana Oliveira, sou um travesti, sou brasileira e sou estudante de psicologia. Não hablo tanto espanhol, hablo um pouquinho, pero vou falar em português. Como as meninas disseram, né, vem trazendo aí mentes inquietas sobre pessoas trans e travestis, mas eu vou trazer uma perspectiva brasileira, né? De como aqui as coisas funcionam, para vocês entenderem, porque eu não estou na Espanha, estou no Brasil e vou trazer. Tu fala agora ou eu continuo falando? Fabiana vai falar desde uma Fabiana? perspectiva de las travestis, não em Brasil, porque vive em Brasil e vai falar desde ou seja, de onde vive. A psicologia em si, em geral, ela vem de uma perspectiva biomédica, né? Ou seja, ela, para se firmar em consciência, ela se juntou muito com a biomedicina, né? Para poder ser dita como ciência. A psicologia vem de uma perspectiva biomédica, Fabiana? se ha juntado com a biomedicina para ser considerada uma ciência. A partir daí, vão surgindo a psicanálise e outras abordagens que vão trazendo o ser humano, olhando o ser humano como um todo, né? Olhando outras perspectivas, né? A parte do que é ser normal ou patológico. E aí o ser humano ele vai ser visto de outras óticas, né? Outros atravessamentos. Desde a psicologia surgem ramificações como a psicoanálise, outras abordagens, quem tenta ver o ser humano como um todo, não? Em outros planteamentos. Exatamente. E aí a gente ainda vive hoje cerceada, né? Principalmente as pessoas trans e travestis, por uma perspectiva patológica, né? Que ainda somos direcionadas dentro do DSM-5, principalmente, uma perspectiva universal, como o CID também é construído universalmente, ou seja, tudo que é visto em um país é visto em outro país. É uma perspectiva totalmente errônea, porque cada cultura existe um modo de perceber o ser humano. Que é o manual diagnóstico DSM-3, que é o manual DSM-5, que é o manual diagnóstico de enfermidades mentais, que é universal, está em todo, ou seja, todo o mundo, é o manual psiquiátrico. Todavia, vê a transexualidade como uma enfermidade.
Exatamente. E a travestilidade também, né? Então, dentro dessa perspectiva, já somos vistos como seres patológicos, ou seres, pessoas... Pode falar, Fabiana. Não, que lá, ou seja, como o seres doentes, travestismo também, não como na perspectiva patológica, não dentro, é isso. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente vai vendo que muitas de nós somos sempre subjugadas, né? A partir dessa mudança, né? Enquanto nos encontramos enquanto identidade de gênero diferente da cisgeneridade, né? Que quando a gente nasce, a gente compulsoriamente a gente é colocada dentro de um contexto que muitas vezes não se percebendo desse contexto. E aí, quando os nossos pais criam expectativas sobre nós e nós rompemos essas expectativas, nós somos vistos como seres aberrantes, como seres que não pertencemos a uma sociedade. Disse que, Fabiana, vai como, falar? que, bueno, muitas vezes, por não ser, não estar como pessoas cis, não se encaixar em essa, digamos, não como pessoas cis, são consideradas, digamos que enfermas, não, e rompem com as categorias que os padres, se eu estou equivocada, me dizem, que os padres, digamos, pensaram, não, e se quedam como seres aberrantes, raros, não, porque todavia há como categorias que hablam de distúrbios em los manuales psiquiátricos. E o que as Não entendo. pessoas trans e travestis direito de existir, ou seja, pelo direito de exercer a cidadania. Tu viu, Fabiana? Eu entendi que tu dizes que os travestis e os Fabiana? trans têm o direito de viver sua cidadania. Sim, é um direito à cidadania, né? Ainda lutamos por esse direito, né? Ainda somos, buscamos algo que é do nosso próprio, da nossa própria existência, né? Ou seja, o direito de ser quem somos. E aí temos que buscar instituições para poder dizer e falar por nós, que isso é totalmente uma forma errada de se construir a... E aí, o que acontece? A partir disso, nós vamos... Deixa que traduzca. Pode falar. Fabiana, que é importante o que disse. Fabiana disse que, ou seja, muitas vezes tem que buscar instituições porque não se pode falar por, digamos, ou seja, de sua condição. São as instituições que vão falar de las pessoas trans, travestis, e que isso é um erro, que é, ou seja, há que replantear-se tudo isso. Isso é um absurdo. Isso tudo afeta a saúde mental do ser humano, porque a saúde mental do ser humano é atravessada por diversos fatores. Ou seja, é afetada pela instituição que chamamos hoje de família, né? É afetada pela escola, pela educação, pela saúde, pelo trabalho. E isso tudo é atravessada, né? Traz atravessamentos. Enquanto sujeito subjetivo, eu sou atravessada por tudo isso. E as pessoas trans da população também. E afeta a saúde mental dessas pessoas. Toda essa situação, não, de la condição social em la que estão as pessoas trans, isso afeta bastante a saúde mental dessas pessoas, desde o contexto da família, a escola, o trabalho, não, a subjetividade em geral. Ou seja, há muita enfermidade mental porque, bueno, é generada por essa própria condição. E para vocês terem ideia, aqui no Brasil, ainda, por mais que existiram governos que foram a favor ou trouxeram uma política pública
para essa população de travestis e transexuais, ainda assim, não existe dados, falando de governo, tá? Federal, não existe dados sobre a população de travestis e transexuais no Brasil, ou seja, onde moram, onde vivem, qual a escolaridade, tudo isso é importante para construir política pública. Em Brasil, dentro do governo federal, aunque existam políticas públicas, não se existem dados da população trans e travesti. O sea, que isso tudo é fundamental para que se possa construir políticas públicas legítimas, não? Un momentito, por favor. Sara está hablando que nuestro tiempo ha acabado. Entonces, no tenemos más tiempo de charla. Y ahora. Queria... Então, beijo. Conclui, Fabiana. Então é isso, gente. Eu só trouxe algumas coisas. Se vocês quiserem acessar, tem esse livro aqui, que foi do livro dos conselhos, que é sobre tentativas de aniquilamento de subjetividade LGBTs, ou seja, sobre pessoas que foram para psicólogos e foram violentadas por essas pessoas, né, dentro do consultório. Aí vocês podem acessar esse livro pelo Google, tem lá no sistema Conselhos Regionais e Federais, vocês podem acessar e ter o PDF. É isso que eu queria ter falado. Esse livro de lo que habla Fabiana são violências sofridas por pessoas através de los psicólogos, não? Que, ou seja, foram violentados por psicólogos. Este livro que ela nos ensina. Vale. Fabiana, tu queres que leia a frase que tu querias dizer para finalizar tu... Queres que ela leia? Sim. Deixa eu ler. Sim, um momentito. Para finalizar, não? Porque nosso tempo já se agota, Fabiana, tem uma frase bonita que querem para terminar. Vou ler uma frase de uma jornalista que é psicanalista, que se chama Maria Rita Kell. Tolerar o estranho não significa apenas permitir que ele exista em algum lugar, longe de nós. Não significa apenas suportar que ele ocupe a periferia de um mundo no qual nós, modernos civilizados, é permitir que ele nos destabilize permanentemente, deslocando nossas certezas, borrando as fronteiras de nossa suposta identidade. Tolerar o estranho é tolerar também a incerteza que ele traz. Maria Rita Kell. Vale, pois é muito bonito. Queria agradecer bueno, nosso tempo se agota e muitas graças por todo, por vosotras, por la companhia e graças a Sara e a las companheiras. Orgulhosamente trans. Orgulhosamente trans. A mí me gustaría apenas de hablar un poquito solo para agradecimiento al colectivo Transformación, al colectivo del Ágora, y también para hablar que las discusiones sobre los términos, las palabras travestis, transgénero, mujeres trans, yo he trabajado en mi tesis de doctoramiento y puedo charlar mucho más que eso, pero no tenemos más tiempo. Y muchas gracias a todos los oyentes, todos los espectadores, todas vosotras. Muchas gracias. Graças.